emoções estão contidas em todas as esferas da vida, Leila, né? Eu que sou um profissional que lido com gente todos os dias, para chegar aqui, apesar de ser uma pessoa que eu conheço, estar num ambiente que eu conheço, dá aquele friozinho na barriga. Sempre. São as emoções, né? As emoções estão contidas em cada evento da vida da gente. É um programa a ser apresentado, é um trabalho na escola, é uma viagem. Então, emoções estão aí o tempo todo, né? Nós somos o ser emocional. Nós somos seres emocionais, né? Há um livro bacana de um psicólogo chamado Dave Johnson, Bob John, esqueci o nome do psicólogo agora, meu Deus, fugiu. Deixa eu lembrar aqui. O tema do livro é Emoções. Pode se confiar nelas. Eu esqueci o nome, é Jobson. Alguma coisa Dobson. O segundo nome é Dobson. John Dobson. Eu esqueci o primeiro nome, Dobson. Emoções, pode se confiar nela? Deu um branco aqui, Leila. Vou pesquisar aqui, É um já a gente tem aí. psicólogo Dobson. Emoções, pode se confiar nelas? Eu costumo dizer que para você lidar com as suas emoções, você tem que ser como um piloto, né? Quando você está dirigindo o seu carro, é você quem imprime a velocidade, é você quem muda de marcha, é você quem vira o volante para a esquerda. James Dobson. Lembrei o nome. Ele estava dormindo, só pode. James Dobson. Emoções. Pode se confiar nela? Então, quando nós lidamos com as emoções, Leila, nós somos como um piloto. Nós temos esse carro ali nas nossas mãos, correto? Porque, filha, nós somos movidos por pensamentos, sentimentos, e nós não controlamos nem sentimentos e nem pensamentos. Nós não impedimos. Eu não impeço um pensamento. Né? Eu lido com pessoas que falam assim, quando eu estou pensando em muita coisa, eu mudo o foco, vou pensar em outra coisa. Eu penso que é errado. Se sua mente já está cheia de pensamento, você vai procurar mais uma, né? E não tem aquela frase, Leila, mente vazia, oficina do diabo. Sim. Eu vou ser honesto, com todo respeito, eu respeito quem concorda com isso. Mas na prática clínica, tudo que eu quero é esvaziar sua mente, porque a pessoa está ansiosa exatamente pelo excesso de pensamento. Né? Pensar muito é ansiedade, pensar pouco é covardia, mas o certo é que tem que se pensar com equilíbrio. E quando nós falamos sobre o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, e eu não perco uma oportunidade para falar sobre isso, por que é importante falar? É importante falar porque isso para muitos é um tabu. Às vezes até na igreja, Leila, eu fui falar numa igreja uma vez e a pessoa me repeliu e falou assim, você deveria falar sobre vida e não sobre morte. Eu falei, não, eu estou falando de vida. Né? Por que muita gente não pede ajuda? Porque é provável que em algum momento, quando a pessoa diz assim, eu pensei em tirar minha própria vida, alguém vai lá e diz, mas você, uma pessoa cheia de vida, ou de Deus, né? Uma pessoa de Deus, vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra. Pessoas que oram, que leem, que jejuam, também são humanos e são tentados. Recentemente, daí um pastor amigo aí, mais amigo lá da minha pastora, a pastora Olga, cometeu suicídio lá em Salvador, né? Se você for analisar na Bíblia, o próprio Elias, ele pediu a morte. Exatamente. Na verdade, Paulo, em momentos ali no naufrágio, ele falou que melhor que a vida dele fosse tirada, não é verdade? Então, veja bem, o nosso humano grita. E não dá para negar o nosso humano. Lá no início da sua fala, no início do programa, você falou sobre por que nós temos que... As pessoas acham que isso não acontece conosco. Sim. Na verdade, acontece, Leila, é porque tem muita negação. As pessoas negam. Se você parar para analisar, o ser humano, há uma exigência muito forte nele para que ele seja forte o tempo inteiro. Eu parto do pressuposto que nós não somos fortes. Porque o forte, ele não pode reclamar de nada. Eu acredito que nós temos uma necessidade muito grande de nos esforçar. Sim. Correto? Exatamente. Então, se alguém precisa se esforçar é porque não é forte. Então, por exemplo, Leila, lá eu sou de 1900
Não interessa? Não interessa assim. Revela a idade. Eu sou muito sossegado, eu tenho 50 anos, faz 51 mês que vem. Eu vou fazer 50 Eu sou tranquilo, eu tô brincando com isso, viu? Eu sou de 1971. Quem é da minha geração sabe disso, a criança caía, se machucava, e o pai dizia, isso sai no xixi. Oh, meu Deus, a criança está toda relada, como é que sai no xixi, né? Na escola, Leila, a gente era obrigado a tirar notas altas, se chegasse em casa com um boletim vermelho, era repreendido. Então, você observa esse sujeito que não pode errar nunca. Sim. A depender da doutrina cristã, esse sujeito inerrante. Não estou dizendo que a gente tem que meter o pé na jaca e viver errante, correto? Não é isso que a gente aprende. Não é isso, né, filha? Infelizmente, às vezes, somos exigidos a sermos como se fôssemos perfeitos, né? Então, quando uma pessoa sofre, ele tem vergonha de dizer, primeiro, porque ele está assumindo uma fraqueza, segundo, porque às vezes, quando ele vai falar para um outro, ele não é entendido e a pessoa manda ele orar, e às vezes ele já orou, não encontrou resposta, não é verdade, Leila? Né? Você ia falar alguma coisa? Não, pode continuar. Eu quero trazer uma provocação sobre o sentido da vida. As pessoas, muitas vezes, elas tiram a sua vida por não encontrar o sentido da vida. Forte. Não é verdade? Por não encontrar o sentido da vida. E você disse algo muito bacana, Leila, porque muitas vezes nós passamos a vida inteira acreditando em mentiras. Eu acho que a música do Anderson Freire me arrepiou aqui. Você nasceu para dar certo. E é fato, você é um projeto de Deus. Deus não faz um rascunho. Deus não precisa de rascunho. Deus fez você e eu, imagem e semelhança dele. Mas isso não significa que a gente não enfrente as questões emocionais, a depressão, a ansiedade, né? A corrupção no governo, tanto impacto, problema familiar. Sim. Nós não estamos isentos disso. Né? Nós não somos do mundo, mas estamos no nele, mundo, né? não é verdade? E a gente está sujeito, né? A oração de Jesus, Leila, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, não é verdade? E ele ainda disse, olha, eu fui enviado para o mundo e desse modo eu estou enviando vocês também. Jesus nos jogou no fogo. Vão e preguem. Façam. Não vai ser fácil, vai ter aflição. Sim, com certeza. O grande problema, filha, é que, como você mesma disse, nós acreditamos muito em mentira. E às vezes no ambiente familiar tem muito disso. Esse menino é a cara do avô. Os defeitos do pai é tudo desse menino. Olha o jeito dele. É birrenta que nem a tia, que nem a mãe. Não é verdade? A gente faz muito Quem isso. dentre nós nunca falou isso para um filho nosso? Muito. Isso é mentira, Leila. A gente está tirando do outro a possibilidade dele ser renovado, De ser transformado, de ser diferente. E eu sou apaixonado pelo ser humano porque a psicanálise ela é muito humana. Eu sou apaixonado pela psicanálise por isso. Porque ela enxerga todas as demandas, todos os destroços do ser humano, e a psicanálise possibilita o sujeito fazer aquela análise introspectiva e se ver quebrado aos cacos, e se juntar ali, se permitir se colocar na mão do oleiro, por assim dizer, porque por nós mesmos nós não fazemos nada. É um olhar para dentro. É um olhar para dentro. A gente está tão acostumado a olhar por fora, a gente já acostumou tanto a viver com aparência, que a gente não olha para dentro, e o olhar para dentro às vezes dói. Resolver conflitos internos, Leila, é como o nascimento de um pintinho. O pintinho, quando vai nascer, o ovo tem que ser quebrado de dentro para fora. Exatamente. Se esse ovo for quebrado de fora para dentro, eu machuco o serzinho que está ali dentro. Podendo até atrofiar. E a depender, por exemplo, da palavra que eu liberar para uma pessoa em sofrimento, em depressão, com pensamento suicida, nós não conhecemos a dor do outro, Leila. Eu lido com pessoas todos os dias e eu digo para o meu paciente, eu te respeito muito, porque eu não saberia dizer o que seria se fosse eu que estivesse vivendo o que você está vivendo. Porque cada dor é uma, cada ser humano é um, cada um entende a sua dor. Eu só sou ali um canal, um instrumento para estender as mãos para alguém e fazer com que ele não se sinta só. Então, as pessoas buscam
romper a sua vida procurando o suicídio por não encontrar o sentido da vida. Mas o que leva a pessoa, às vezes, a não encontrar esse sentido para a vida, Leila? O que leva? São muitas coisas, são vários desdobramentos aqui, né? Eu quero contar aqui uma historinha que eu li já faz uns 2 ou 3 anos, de um jovem chinês que ele foi flagrado, ele roubando uma livraria. Ele estava roubando. Uma livraria. Uma livraria. E aí o dono da livraria instalou câmeras. E aí viu um jovem roubando os livros. E a polícia veio e abordou esse jovem e foi preso, é óbvio. E olha para você ver, curiosamente, o nome desse chinesinho, Li. Ó, Li. Li. Por assim dizer, Li. Simples assim. Indagaram Li por que ele estava roubando livros, se ele queria manter o tráfico com isso. Ele disse, não, eu roubei para eu ler. Mas por que ler tantos livros? Ele disse, é porque eu estou procurando o sentido da vida. Interessante. Está entendendo? E aí eu quero deixar aqui uma reflexão. Talvez você busque o sentido para a vida em lugares que você não vai encontrar saída. Não é verdade, Leila? Uma pessoa quando está na extrema dor, ele vai para a droga, para o álcool, ele mete o pé na jaca, desculpe aqui por assim dizer, o grosso modo da palavra, o suicídio, não é verdade, filha? E como é importante a família tomar conhecimento e saber lidar. Quando eu lido com um paciente que ele é diagnosticado com uma causa, por exemplo, paciente que tem TDAH, eu falo, leia o máximo que você puder sobre o TDAH. Conheça você. Alguém que é diagnosticado com um transtorno de personalidade borderline, eu falo, leia sobre o assunto, eu mando material, leia. Porque quanto mais você souber qual é o seu sintoma, qual é a sua dor, se conhecer. E como falta isso, esse olhar introspectivo de nos conhecermos. Talvez aí a gente faça como um Li, saia procurando sentido para a vida em coisas que não faz sentido. É verdade. Ô filha, há um dado da Organização Mundial da Saúde que diz que 90% dos casos de suicídio podiam ser evitados se a família tomasse conhecimento. Porque a maioria dos suicidas, Leila, eles emitem sinais. É uma pequena maioria. Inclusive, há controvérsia em profissionais da escuta que eles dizem que não emite. Tem um grupo que diz que não emite, tem um grupo que emite. Eu sou do grupo que acha que o suicida ele emite sinal. Eu acredito que 90% deles emitem sinais. Existe aquele caso dos surtos psicóticos, que o camarada vai lá num repente aí e se suicida. Aí é outra história. É outra história. Mas a maioria, ele emite sinais. E que sinais são esses? Sinais mais simples possíveis. Quando a pessoa diz droga de vida, vontade de dormir, não acordar mais. Esse mundo seria melhor sem a minha presença. Eu não valho nada, eu não faço diferença, ninguém vai sentir minha falta. Quando você percebe que a pessoa começa a abrir mão de atividades outrora gostosas, um futebol, um vôlei, né? Uma prática esportiva, você vê a pessoa abrir mão disso, você está dentro de casa e percebe o seu familiar abrir mão disso, né? Você percebe que as roupas já são as mais velhas possíveis, o cuidado, você está entendendo? Outro dia, eu posso falar isso aqui sem nenhuma exposição, eu acho muito nobre isso. Uma paciente minha uma vez falou assim, Gilmar, eu estava lembrando que a primeira vez que eu vim na sua clínica eu fiquei com vergonha, que eu cheguei aqui com os cabelos todos arranhados. Eu falei, filha, fique em paz. É porque uma pessoa em depressão, ele não tem coragem de levantar a mão para amarrar um cabelo. E aí, às vezes, Leila, a depender do discurso, esses discursos moralistas, sai dessa cama, olha o filho do fulano. Essa pessoa, a pessoa já está se sentindo mal, ela vai se tornar pior. Você está entendendo? Vai procurar um trabalho, vai fazer uma atividade física. Uma pessoa em depressão, Leila, não é que ele não quer, filho, ele não tem força. Você está entendendo? Perdeu a vontade. Perdeu a vontade, perdeu o sentido da vida. Correto? E às vezes o sentido da vida pode estar num afago. Eu sou muito a favor do acolhimento. Você está entendendo? Mas nós fazemos parte de uma sociedade intolerante. Nós somos intolerantes à dor do outro,
Ah, aquele fulano, misericórdia, já vem aquela irmã, ela fala demais. Exato. Gente, ela tem necessidade de falar, De ser ouvida. de ser ouvida. Né? Ô, Leire, por que você percebe, filha, que as pessoas correm para as redes sociais, tudo que ela faz, ela posta lá. Ela tem necessidade de ser vista, ela tem necessidade de ser ouvida, De ser aprovada. de ser aprovada. Ela tem necessidade de sentir gente. Então, quando eu falo do sentido da vida, tem muito de nós nisso aí, que está faltando muito de nós no outro. Exatamente. Esse olhar mais apurado, esse olhar mais compadecedor, É o suportar. o suportar. Porque a gente tem falado esses dias na igreja exatamente essa fala que nós, até nós cristãos, eu achava durante até muito pouco tempo, que suportar era realmente não gosto de fulano, mas Tolerar. tem que tolerar. Tem que tolerar. Ele. Não, o suportar é aquele da muleta mesmo, de você dar dar suporte. É de você ser assim o suporte Sim. para alguém, sustentar alguém. Sim. Sustentar a dor, é sustentar quando alguém está precisando de você. Isso é suportar Sim. uns aos outros. E o nosso Senhor nos ensina isso. Mas hoje, o que a gente mais vê é intolerância. Sim. É a falta do apego, é o egoísmo Sim, chegando. sim. Né? A falta desse amor ao próximo. Sim, Eu acredito sim. que isso. Ô Leile, há uma frase de um filósofo que é o Schopenhauer, que essa frase foi customizada por outro filósofo, que é o Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem. Sim. E eu já refleti sobre essa frase. Eu fico analisando o mundo animal. O animal mata o outro porque isso faz parte da cadeia alimentar. Exato. Mas por que o homem mata o homem? Por que o homem despreza o homem? Porque fere. O que fere, né? Ô Leile, um dia desses, dando aula lá para os irmãos na igreja, toda terça-feira eu dou estudo para casais. Sério? Toda terça. Que Viu? beleza. É uma riqueza. Eita, Tem dia que vai maravilha. muita gente, tem dia que vai pouca gente, tem dia que não vai ninguém. Muito. Aí no mas dia, está lá. no dia que não vai ninguém, eu não tenho para quem falar. Né? Eu volto para casa, ponho minhas coisinhas debaixo do braço e vazo. Sim. E se tiver um casal, eu falo com a mesma alegria. Sim. Né? Se você parar para analisar, Leile, nós fazemos parte de um tempo que é o tempo da mentira. O tempo da mentira. O século XXI é o tempo da mentira. A própria rede social, a maior parte dela é uma farsa. Por quê, Leile? Nós fazemos parte do marketing, e o marketing é mentiroso. Infelizmente. Eu me lembro de uma vez, morando ainda lá no Espírito Santo, né? Eu vi uma propaganda de uma batata frita, você está entendendo? E na propaganda o saco de batata frita era quase 30 centímetros de altura. Enorme. E quando eu cheguei lá no departamento, lá na loja, que eu não vou falar o nome, Sim. né? O saquinho de batata era desse tamanho, 5 centímetros, Meu você está Deus. entendendo? Gordura pura. Meu. Eu tive quase que deixar um rim lá para comer Aquela batata. aquela batata. Então nós fazemos parte da sociedade do marketing, do falso selfie. O que é o falso selfie, Leile? Hoje tudo a gente posta. Se você observar as redes sociais, as fotos são todas com um sorriso no rosto. Sim. Eu vi uma postagem muito bacana um dia desse para a gente refletir. Um rapaz tinha uma foto de uma pessoa que tinha suicidado e tava a foto dele lá, sorrisão. Esse sou eu, um dia antes do meu suicídio. E aí, Leile, por que as pessoas emitem sinais? Diante de uma revelação dessas, a família fala, é verdade, ele estava feliz. Não é que ele estava. Ele estava vendendo uma imagem de feliz. E a gente precisa tomar muito cuidado com essa alegria exacerbada. Porque nesse excesso pode ter uma falta. Uma falta. Você está entendendo? Nesse excesso pode existir uma falta. E os adolescentes, eles tendem muito a sofrer. Eu me preocupo muito com a geração de hoje. Esses adolescentes, os que estão por vir. Sim. A minha adolescência foi diferente. Pô, filha, há um tempo atrás tinha 4 canais de televisão. Globo, Manchete, SBT e Bandeirantes. E Cultura, 5. Sim.
Hoje você tem aí uma rede de TV com 180 canais, Netflix, vários streams, não sei o que, aí, Prime, você tá entendendo? Fora a rede social no celular, No celular, você acessa o mundo. Essa geração hoje, Leila, é uma geração cuja a felicidade ela tem que vir, custe o que custar. É triste. Não é verdade? É verdade. Os nossos jovens são muito cobrados. Há um tempo atrás, até as faculdades eram seletas. Né? Tinha um curso de Direito, Engenharia, Medicina, Comunicação Social, Serviço Social. Hoje tem vários cursos. Né? É bom, por um certo modo? Sim, não é verdade? Há um tempo atrás, os nossos jovens, as escolas iam nas empresas recrutar o jovem para o estágio. Hoje o jovem gasta sola de sapato para ser contratado e não encontra. E esse sujeito que não encontra, que não é acolhido, que ele paga um preço ali e não é correspondido, né? Esse sujeito que ele tem que estar na sociedade, custe o que custar, ele tem que ser visto, ele tem que usar o celular da maçãzinha, ele tem que usar o tênis da moda, ele tem que usar o carro do ano. Para ser bem aceito, tem que estar no meio. No meio, é verdade. Então, assim, houve um tempo que se valorizava muito o ser e hoje se valoriza muito o ter. Por que muitas crianças acabam se submetendo a roubos? Porque ele acha que ele tem que ter tudo. Exatamente. Que ele tem que ter o que fulano tem. Tem, para estar junto na sociedade. Só aceita se eu tiver. Olha os conflitos, Leile. Olha quantos conflitos. Né? O Sigmund Freud ele fala que a mente humana é uma mente em conflito. Isso é verdade absoluta. Entre aquilo que eu quero fazer e não posso. Entre aquilo que eu não posso fazer, mas eu preciso fazer. O tempo todo nós temos que tomar decisões. O tempo todo as emoções estão movimentando aí. Sim. E se a gente não tiver, e eu costumo dizer, Leile, que a família, a base maior para ajudar as demandas emocionais está na família. Porque a sociedade descarta, Leila. Sim. Nós somos descartáveis. Sim. A sociedade descarta, o governo descarta. Se você for lá no Bolsonaro... Não somos insubstituíveis. Não. Se você for no Bolsonaro agora, ele te recebe? Não. Então você foi descartada. Se você for lá no novo rei que foi impostado agora, ele te recebe? Nem sabe da sua existência. Exatamente. Agora existe um ambiente que eu valorizo, Leila. Esse ambiente que nos acolhe, que é família. E por isso que é uma pena a família, muitas vezes, e eu não culpo, Leila, por isso que é bom a família se instruir sobre suicídio, saber como é que isso funciona, o que está por trás disso. Porque antes do sujeito pôr uma corda no pescoço, tomar um chumbinho, seja lá o que for, né? Aquilo ali foi a culminância. Foi né? o ápice. Foi o ápice. Mas o que é que está por trás disso? Quantas vezes